paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, onde está escrito assim: pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém. Ontem nós falamos sobre ouvir a Deus. E quando nós falamos sobre ouvir a Deus, é por causa do nosso tema desse congresso. O profeta diz: por-me-ei na minha torre de vigília e aguardarei para ver que resposta o Senhor dará à minha queixa. E chega o momento em que o Senhor responde a Abacuque e diz para ele: olha, eu estou prestando atenção em tudo, eu estou trabalhando nas nações, mas eu não tenho que explicar o que eu estou fazendo, mas eu vou te revelar. E quando Deus revela para Abacuque o que ele estava fazendo, Abacuque diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Algumas traduções têm abalado. Ele ouviu, e a última coisa que nós deixamos ontem à noite é: você está ouvindo a voz do Senhor? Uma vez alguém me perguntou em Israel, um guia desses guias israelenses que gosta de fazer pegadinha com os preletores, ele diz assim: a senhora sabe qual foi a primeira palavra que Deus disse para Israel quando os tirou do Egito? Eu disse: eu sei. Ouve. Ele parou. A senhora sabe? Eu disse: Deus disse: ouve, ó Israel. Ele começou a chorar, porque ele disse que há muitos anos ele perguntava isso para quem ia lá pregar. Ninguém sabia. Às vezes não significa que a pessoa deixa de ser filho de Deus porque não sabe uma coisinha dessa. Não significa que é um preletor menor porque não sabe uma coisinha dessa. Eu sabia e sei. Quando Deus tira seu povo, ele diz: ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Um dia, nós vemos isso lá
em Marcos 12, os sacerdotes estavam querendo confundir Jesus, e depois que Jesus diz para eles, que de forma que eles ficaram perplexos, um dos escribas chegou para Jesus, depois de ouvir a discussão entre eles, vendo que Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Olhe, um escriba é um escriba, ele é versado na lei, e ele simplesmente pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Marcos 12, versículo 29, Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas Jesus Cristo não esqueceu de dizer ouve, porque o ouvir é tão importante. Nós vemos Elias subir do monte com dificuldade de ouvir, até que de uma hora para outra o empecilho foi saindo e ele ouviu. Nós vemos Deus chamando Moisés no monte para ouvir. Nós vemos Isaac, quando estava em Berseba, sozinho à noite, falou o Senhor com ele para ele ouvir. Nós vemos em tantos e tantos momentos na Bíblia como Deus separa pessoas para ouvir. Quando Deus tirou Abraão de lá dos caldeus, ele não disse para Abraão qual era a terra. Ele disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão teve que atravessar o deserto de Abadã, no deserto Deus disse a Abraão: é essa terra. Então nós vemos que Deus quer ser ouvido. Nós lembramos quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Chegou a determinado momento, em Êxodo 19, no versículo 5, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Deus colocou uma condicional: se ouvirdes a minha voz. Nós sabemos que Israel falhou. Israel se misturou com outros povos, cultuou outros deuses, largou o Senhor, muitas vezes foi para o cativeiro por causa disso. Hoje é um povo que está sem templo para adorar, sem sacerdócio para sacrificar. Mas Deus tem uma aliança com eles por causa que fez com Abraão, e Deus vai cumprir, porque Deus é fiel. Podemos confiar na fidelidade de Deus e amamos Israel. Só que Deus não desiste. Olhe bem, quando houve o primeiro pecado no céu, existem 2 arcanjos mencionados na Bíblia: o arcanjo Lúcifer e o arcanjo Miguel. Arcanjo Lúcifer liderou a rebelião, caiu, virou Satanás. Os anjos que com ele estavam viraram demônios, mas Deus não mexeu uma palha para redimi-los. Na hora que o homem caiu lá no Éden,
Deus se levantou e disse: eu porei, falando com Eva e com o diabo que estava travestido de serpente. Ele diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Naquela hora Deus se levantou e disse: eu vou redimir. Deus tomou a frente. E nós sabemos o que Deus já fez. Quando pensamos nisso, nós vemos que Deus não desiste. Quando Deus disse para Israel: agora, pois, se ouvirdes a minha voz, guardardes os meus mandamentos, sereis minha propriedade exclusiva entre todos os povos, vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Israel falhou, Deus desistiu? Não. Deus terá na terra um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. E chega o momento que Pedro nos diz que nós somos raça eleita. Raça eleita. Sacerdócio real, nação santa. Como que isto acontece? Pela graça derramada de Deus. Porque Deus não fez com Israel, porque Israel simplesmente não cumpriu a lei. O propósito de Deus, quando trouxe a lei, era mostrar ao povo: você não pode, sozinho não pode. Olha, quando Adão pecou lá no Éden, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias pela viração do dia para estar com Adão e Eva, naquela intimidade, aquela maravilha. Parece que Deus chegava ali e dizia: Eva, cadê o cafezinho? Era tão bom, aquela intimidade. Um dia, Deus chegou ali. Cadê os dois? Eu pergunto, quando Deus gritou: Adão, Adão, onde estás? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que foi que aconteceu? Que a presença de Deus, que ontem era todo o seu prazer, hoje lhe causa medo. Mas uma coisa que vem no nosso coração: quando Adão se viu nu, por que ele não clamou a Deus? Por que ele não gritou? Ele conhecia a Deus. Por que ele não gritou? Por que ele não pediu socorro? Não, ele correu. Ora, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou o Senhor, misericordioso, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Esse Deus nunca mudou. Por que Adão não gritou? Não sabemos. Deus vai criar um homem na terra, que da terra vai gritar para ele. Vai gritar para ele. Você vê que quando Jesus Cristo chega na cruz, ele grita: Eli, Eli lama sabachthani. Era isso que Adão tinha que ter dito. Por que me abandonaste? Por que eu estou nu? Por que eu estou desprotegido? Ontem eu não estava. Socorre-me. O grito da terra para os céus. O homem devia ter gritado, mas Deus vai criar um homem que vai gritar para ele. Porque Deus nunca desiste. O plano dele, ele vai levando
à frente. Lembramos, se Israel falhou, Deus não desistiu de ter na terra um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Então, Deus traz primeiro a graça, a lei. Pela lei nós vamos aprender que sozinhos não podemos fazer. A lei só serve para apontar o que é errado. Por exemplo, o pastor hoje chega aqui e diz: a partir da próxima semana, ninguém pode ministrar adoração aqui de camisa quadriculada. Então, o irmão Diego estava aqui ministrando com a camisão dele de cowboy. Ele não está descumprindo a lei, porque não havia lei para hoje. Mas a partir do próximo domingo, se ele aparecer aqui com aquela camisa, ele está descumprindo a lei, porque já tem lei. Enquanto não existe lei, não existe transgressão da lei. Então, Deus traz a sua lei, a lei é santa, a lei é perfeita, a lei é eterna, só para provar o homem que sozinho ele não cumpre a lei santa de Deus. Então Deus derrama a graça para receber os pecadores através da sua graça. E por isso, agora que a graça foi derramada, todo aquele que se entrega a Jesus Cristo já está com a lei cumprida. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei lá na cruz. Tem uma expressão no Monte da Transfiguração. Tem Elias, tem Moisés, tem Jesus. Elias representa a profecia, Jesus a graça, Moisés a lei. Lei, profecia e graça são eternos. Quando então vem a graça de Deus, derramada através de seu Filho, o Espírito então pode vir para a terra. Isso tudo é uma questão de aliança. Quando Deus trabalha com alianças, o povo de Deus é um povo de alianças. A Bíblia é um livro de aliança. Jesus faz uma aliança com Deus lá na cruz. Nós sabemos que toda aliança, ela é selada com sangue. Quando o profeta Jeremias enunciou no capítulo 3, no capítulo 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles desprezaram a minha aliança, não obstante eu havê-los desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles a partir daqueles dias. Nas suas mentes imprimirei a minha lei. Também no seu coração eu as escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Não ensinará mais um ao outro, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O povo de Israel diz: Jeremias, e aí? E qual é o sangue que vai selar esta nova aliança? Não sei, Deus não disse, então sua aliança não vale. O capítulo 31 de Jeremias ficou um capítulo desacreditado pelos fariseus, pelos saduceus, por todo mundo. No dia
da última Páscoa de Jesus, Jesus se levantou e, entre tantas coisas, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sabem a aliança que meu pai falou no capítulo 31 de Jeremias? O sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Eu sou o cordeiro que vim para com meu sangue selar esta nova aliança. A partir deste momento, nós temos uma aliança de um homem da terra com Deus nos céus. Olhe bem uma coisa. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são de Deus, a terra dos homens. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e diz: Shalom, paz. O povo ficou perplexo. Shalom! Aí ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Pronto. Agora tem um homem que se assenta nos céus, então Deus pode ser entronizado na terra. Vocês entendem? Tem um homem que subiu com um corpo igualzinho ao seu, só que transformado, e está sentado em glória ao lado direito do Pai. Este homem, Jesus, toma posse dos céus. Então agora terra e céus têm uma aliança. Aí, só então, este homem glorificado lá, o Espírito Santo pode ser dado para habitar num corpo aqui na terra. Esse corpo se chama igreja. Isto é a palavra de Deus. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Ouviu-se um som do céu, como de vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Cada um começou a falar numa nova língua, segundo o Espírito lhes dirigia que falasse. Houve uma explosão de vida, tão grande que eles que estavam todos fechados, com medo dos judeus, saíram. O que foi que aconteceu? Olhe, a Bíblia diz: Deus é luz. 1 de João 1, versículo 5. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O Espírito Santo é Deus. O que é que acontece? Quando esse Espírito vem para dentro de você, ele não deixa de ser luz. E tem outra coisa que Jesus Cristo diz: ninguém acende uma candeia para botar dentro do alqueire lá, num caixote. Pelo contrário, quando ele acende a luz dele, ele bota no velador para iluminar tudo. Portanto, que brilhe a tua luz. E que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar o Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? Se ninguém acende uma luz para esconder, por que é que eu vou acender uma luz em você? Para você ficar escondido? Não. A luz, ela vai aparecer. Esta luz, esta candeia que foi acesa dentro daqueles primeiros discípulos, tornou aqueles discípulos, no dia de Pentecostes, pessoas muito esquisitas, verdadeiramente extraterrestres. Do ponto de vista da visão humana,
Não estou dizendo, mas do ponto de vista espiritual, quando o Espírito Santo vem, ele vem para habitar dentro de você. Isso é uma questão de fé. Ele acende um luzeiro dentro de você. Aonde você for, do ponto de vista espiritual, anjos e demônios sabem quem é você. Eles sabem porque você é uma candeia ambulante, uma coisa difícil de entender. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja dessas bem pequenas, no interior de Pernambuco, eu estava com a Ângela. Nós estávamos sentados assim, que eu sempre fico na frente, fica mais fácil para subir logo. E tinha uma menininha, eu me dou muito bem com criança, graças a Deus. E a menininha vinha e corria, ficava assim, olhando. E a mãe vinha e tirava ela. Todo mundo tirava a garota. Chegou uma hora que a mãe, ela disse, olha, por que é que tu está toda pegando fogo e não queima? A garota. Ela estava maravilhada que eu estava toda pegando fogo e não queimava. Quantas pessoas já me disseram isso na minha vida? Aquela garota teve uma visão espiritual. Ela poderia ter visto isso em todas as pessoas, filhos de Deus ali. Ela poderia ter visto, porque na realidade, é isso que aconteceu. Tem um fogo dentro de você. Olha o que foi que Jesus Cristo disse em João 14:17. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não crê nele, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje, ele habita convosco, porque ele está em mim, eu estou convosco. Mas, quando eu mandar o Espírito para a terra, ele estará em vós. O Espírito Santo está sentado na cadeira da igreja porque você está sentado. Na hora que você levantar, ele levanta com você. Ele habita dentro de você. Quando Deus mandou a sua palavra, ele teceu um corpo da terra para a sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra precisava ser visível. Mas quando vem o Espírito, não precisa fazer um corpo para o Espírito, porque existem os filhos de Deus. E o Espírito vai habitar dentro de cada um deles, formando um corpo chamado igreja. Então agora, esse Espírito vem para a terra. Para cada um. Primeiro aqueles 120 que estavam lá na sala. Os discípulos chamam, saem. Pedro faz o seu primeiro sermão. 3.000 pessoas se rendem a Jesus. São 3.000 lampiões humanos. Olha o que está acontecendo em Jerusalém. Agora são 3.120. Os anjos e os demônios estavam maravilhados, porque nunca tinham visto aquilo. Havia um mover no reino espiritual. Daqui a pouco teve a cura do coxo. Na porta do templo chamada Formosa, a Bíblia diz, capítulo 3 de Atos, mas 2.000 pessoas aceitaram Jesus, agora são 5.000. Candeias humanas, holofotes da eternidade em Jerusalém. Do ponto de vista espiritual, eu quero que você veja o que está acontecendo na terra, que nunca aconteceu. Este povo tem o nome de ser um povo tão diferente
que é uma raça que nunca existiu, porque até aquele momento, aqui no mundo só tinha raça branca, raça negra, amarela, vermelha e os misturados assim que nem eu. Agora, tem uma raça que veio lá de cima, chamada raça eleita, porque pode ser preto, branco, amarelo, coisa, mas tem um lampião aqui que brilha. Tem um lampião. Esta é a raça eleita. É a raça que Deus elegeu. É dele. Agora, enchei-vos do Espírito. Tem um corinho que diz, em inglês, give me oil in my lamp, keep me burning. Vocês conhecem esse corinho? Eu não vou tentar cantar, senão ninguém fica aqui. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning until the break of day. Você tem que manter esta luz queimando. Luz, quando você acende, precisa de combustível. Cadê o óleo? Cadê a palavra? Sem combustível, ela vai minguando. E às vezes ela está lá embaixo. Ela nunca vai desaparecer. Porque você é raça eleita. Mas o que nós podemos fazer para que Deus avive? Porque quando a chama está apagando, precisa de avivar. Quando está morto, não dá para avivar. É só quando está apagando. Esse Espírito lhe foi dado. E você tem que ir ficando cheia. Quantas vezes nós vemos Paulo cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, e você? Quando é que você está cheio do Espírito ou você está esvaziando porque você não traz combustível? E Pedro diz, vós, igreja, vós sois a raça eleita. Ele diz sacerdócio real. O que é um sacerdócio? O sacerdote existe para ministrar em relação a Deus. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, Pedro nos fala de dois momentos do nosso sacerdócio. No versículo 5, ele diz que nós somos pedras vivas e que nós somos sacerdócio santo, a fim de ministrar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. Sacrifício é louvor, meu irmão. Sacrifício é louvor espiritual, agradável a Deus, através de Jesus Cristo. E ele fala no versículo 9 sobre sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu tenho dois momentos do meu sacerdócio. No momento, eu exerço meu sacerdócio santo. E no outro momento, eu exerço meu sacerdócio real. Vou dar um exemplo. Digamos, os príncipes que a gente conhece, família real, apesar de bem defasada, que nós conhecemos aqui no Ocidente, é a família real britânica, é onde tem mais escândalo, onde tem mais fofoca, mas é mais conhecida. Então, a gente pensa naquele menino, eu nem falo do outro, eu falo do William. Ele era um menino da família real.
Ele foi fazer faculdade. Mas, quando ele estudava, estava no meio dos amigos, ele tinha sempre a roupa perfeita. Ele sempre tinha o carro. Ele sempre tinha um modo específico de comportamento, porque ele era educado para o trono. Então, tudo nele falava da família real britânica. Qualquer coisa que ele fizesse de errado era anúncio negativo para a família real. Então, enquanto ele estava na universidade ou numa festa com seus amigos, ele proclamava publicamente as virtudes da família real, do reino da sua família. As virtudes ele proclamava publicamente. Mas não, realmente aquele menino é um príncipe. Olha como ele é educado. Olha como se veste bem. Olha como sabe se dirigir às pessoas. Mas quando ele saía dali da universidade, cada menino ia para sua casa. Ele era o único que tinha acesso ao trono. Ele podia chegar lá diante do trono. Por quê? Porque ele era daquela família. Vamos ver agora nós. Quando nós estamos no nosso trabalho, na universidade, no supermercado, nós somos sacerdócio real, porque nós vamos deixar os outros verem como é o reino do nosso Pai. Todas as pessoas saberão como é o nosso Deus, através do nosso comportamento. Sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu me comporto, eu estou anunciando quem é meu Deus. Com o meu comportamento, eu vou dizer se eu sou cristã. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma amiga minha, pastora, e eu estava no Rio de Janeiro aquele domingo, então eu fui pregar numa igreja, ganhei uma caixa de chocolate a Copenhagen, que lá no Brasil é o chocolate mais caro, mas uma caixa bonita. E eu tenho que evitar chocolate, não apenas por causa da minha idade, mas eu só tenho um rim. Nasci assim. Não sei o que foi que aconteceu, mas nasci com um rim só. Está dando para o gasto. Então eu não devo ficar diabética. Então, eu faço o possível para cortar açúcar de tudo que eu como. Eu evito pão, eu evito arroz, gosto de tudo, mas evito. E quando eu recebi aquela caixa de chocolate, eu pensei, para quem que eu vou dar? Eu não pensei nos meus netos, porque minha neta estava engordando e meu filho estava botando a culpa sobre mim. Entende? É sempre a culpa da avó, porque a gente faz bobagem mesmo. Aí eu disse, não posso dar para os meus netos, senão vai ficar muito ruim. E ela estava do meu lado. E ela gosta muito de chocolate, essa pastora. Eu disse para ela disse para mim, o que você vai fazer com essa caixa de chocolate? Eu disse para ela, eu vou dar para o porteiro do prédio. O quê? Eu disse, como que você pega uma caixa dessa de chocolate da Copenhagen e você vai dar para o porteiro? Eu disse para ela, quando é que este porteiro vai comer uma chocolate da Copenhagen se eu não der? Porque, pelo jeito, gente como você nunca vai dar.
Ele é pior do que você? Ele é pior do que eu? Eu ganhei, ele não pode ganhar. Eu dei um sermão para ela, dentro do táxi. Ela chorou. Quando eu saí do táxi, o motorista olhou para mim e disse: é a primeira vez que eu ouço falar de um crente que presta. O motorista do táxi estava acompanhando. É a primeira vez que eu ouço falar de um crente que presta, porque eu achei que o único crente que prestou aqui foram meu avô e minha avó. Olha o exemplo, ela era pastora. Eu proclamei, aí eu aproveitei para dar rebarba para ele toda, não podia perder a oportunidade. Às vezes nós nos comportamos como se o nosso Deus não tivesse nada a ver com a sua palavra aqui. Quando você está vivendo lá fora, tudo que você faz, tudo que você diz, você está proclamando quem é Deus. Eu não preciso dizer que Deus é bom, eu tenho que ser boa. Por exemplo, quantas pessoas, eu tenho um projeto no Morro Dona Marta. Vem me dar roupa velha para dar no Natal, eu não dou. Eu vou dar roupa velha para uma criança no Natal? E dizer que foi Jesus que mandou? Ele dizia, como é que ele manda roupa nova para os ricos e manda o resto para mim? Brinquedo quebrado. Como é que eu vou dar para uma criança um brinquedo quebrado? Quer dizer, o rico pode receber, ele não. Uma vez uma senhora me chamou para que ela tinha um presente para as crianças. No final ela me disse farinha láctea. Eu era louca para dar farinha láctea para as crianças, mas o dinheiro não sobrava para comprar farinha láctea. Peguei o carro, fui com tudo, saí de Copacabana lá para Barra da Tijuca, enchi o carro. Eu tinha uma Paraty, daquelas track and field naquela época, mas eu voltei de lá cantando, de alegria. Cheguei no Morro Dona Marta, chamei as crianças para me ajudar a carregar as caixas. Uma caixa abriu, a menina olhou e disse, ih, dona Edmer, o que é? Essa farinha láctea já tem muito tempo de passada. Como? Tinha 2 anos. Expire date. Eu olhei aquilo me deu uma dor tão grande. Eu olhei para aquelas crianças, eu fiquei com tanta vergonha. Mas eu fiquei com tanta raiva. Eu disse, bota tudo dentro do carro. Bota que eu vou jogar isso tudo nela. A minha vontade era pegar lata por lata. Mas eu não podia fazer isso. Cheguei lá na porta do prédio, eu disse, me ajuda aqui, o porteiro. Saia da minha frente. Tirei tudo, diga para ela, para dona, que eu não vou dizer o nome, dá para os netos dela. Porque eles podem adoecer, que eles têm plano de saúde e dinheiro para comprar remédio. As minhas crianças lá não têm. Diga para ela, dá para os netos dela. E fui embora tão triste. Como é que você dá o que não presta para criança que não tem onde cair? Quer dizer, criança pobre não é criança. Você entendeu? Que cristianismo é esse? Ela não conhece o Deus a quem ela diz servir. Então nós somos esse sacerdócio real de Deus. Aqui na terra nós temos que proclamar como é o nosso Deus. Mas quando nós saímos do público, nós somos os únicos que podemos chegar, nos recolher no nosso cantinho e dizer, Pai, sacerdócio santo, nós podemos chegar ao trono
E Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quantas nações estão neste mundo? Eu não sei. Mas eu sei que cada nação tem a sua língua, cada nação tem as suas leis, cada nação tem a sua bandeira, cada nação tem os seus costumes, a sua comida, não é? O seu jeito até de dançar. Aqui nós somos nação santa. Então, por quê? Porque as nossas leis são santas. O trono que está sobre nós é santo. A nossa linguagem é santa. A nossa bandeira é a bandeira de um reino, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Os nossos costumes são santos. Então nós somos uma nação santa, porque nós somos movidos pela ordem santa lá de cima. Paulo diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você tem dono. Jesus Cristo comprou você para o Pai. Apocalipse 1. Quando João entra naquela doxologia, ele diz: Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus Cristo comprou você e deu de presente para o Pai. Você é um presente de Jesus Cristo para o Pai. Você tem que alegrar o Pai. Não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus com um objetivo. O objetivo de proclamar quem é seu Pai. Como que seu Pai é. Olha, Deus, Ele sempre se preocupou em que você seja útil para Ele, para o bem, para o reino. Nós lembramos que quando Jesus Cristo veio, Ele veio como um canal de Deus para nós. Você sabe o que é um canal? Um canal flui, digamos, água, direto. Então Ele foi canal de Deus para a humanidade. E Ele disse: assim como o Pai me enviou, assim como Ele fez de mim um canal para vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio para vocês serem canais. Não é para serem represa, é para serem canais. É isso que Deus está esperando de nós. Eu sei que, logicamente, tem muita gente aqui que só conheceu Jesus depois de adulto. Antes, você vivia na farra, não é? Não precisa se acusar. Porque alguma farra você andava. Ou na idolatria, ou na feitiçaria, na imoralidade espiritual, imoralidade sexual. Desculpa o termo, alguma safadeza você andava fazendo. E estava acostumado. Eu também. É de lá que Ele nos transporta.
do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Durante esse tempo, acredite uma coisa, Deus estava trabalhando para você. Ele estava deixando, permitindo que você conhecesse muitas coisas, muita gente, para depois se arrepender, viu? Hoje você olha para trás e diz, e se não fosse Deus? Deus já cuidava de mim. Ele estava trabalhando para você. Lá um dia, você já pescou? Você bota a isca no anzol, joga no mar, fica lá. Quando o peixe fisga, se você fizer assim, vai perder. Você tem que fisgou, você dá aquela puxadinha para agarrar e deixa o peixe. O peixe vai se batendo, e ele vai. Quando ele cansa, que ele começa a bater menos, você começa... Ele vem. Aí lá um dia Deus fisgou você. E você vem chorando. Jesus. Agora, ele que antes trabalhou para você, ele vai trabalhar em você. Você vem para a igreja, você vai aprender a conhecê-lo. Você vai querer mais dele, você vai louvá-lo e adorá-lo. Mas não acabou, não. Ele está querendo trabalhar através de você. Ele quer que através de você, através da sua vida, outros venham a conhecer o seu amor. Ele quer que as pessoas amem a Ele quando olharem para você. É isso que Ele está querendo. É através... Tem um corinho em inglês que fala isso. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. Vocês devem conhecer. God forgave my sins in Jesus' name. Não é? Vai no meu nome. E porque tu crês, outros verão meu poder. Outros vão me conhecer através de ti. Você tem uma responsabilidade, meu irmão. A sua vida é uma propagação do Evangelho. Você foi feito para ser canal, mas eu vou dizer para você, o pecado é um entulho que pode acontecer. Se você não está deixando fluir a comunhão e a vida do Evangelho, o pecado está obstruindo. E por isso que você tem que trazer palavra. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Israel falhou, Deus não desistiu, porque o nosso Deus não desiste. Agora Ele abriu esta graça para nós e nós precisamos estar atentos. Se nós queremos este avivamento, nós lembramos do que Deus diz. Agora que você entrou no caminho, agora que você está em Jesus, que Ele é o caminho que leva para o Pai, Ele diz, olha, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, é Jesus, é meu filho,
andai por ele e vinde a mim. Quantas vezes nos desviamos, quantas vezes os nossos pés, com o nosso calcanhar ferido, nos deixa tropeçar para fora, volta. Entra nesse caminho, porque este caminho chamado Jesus é estreito, não é largo, mas ele conduz à salvação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.